Às vezes vemos na vida coisas que outras pessoas fazem e que, de maneira rápida, pensamos: que coisa absurda, eu jamais faria isso, eu jamais poderia fazer tal tipo de coisa. Esse pode ser um pensamento que pode surgir a priori, mas depois que nós estudamos com afinco o ser humano, estudamos psicanálise, psicologia, estudamos a fundo o ser humano e estudamos a espiritualidade, nós compreendemos que as coisas não são bem assim, de que aquela frase dita tem todo o sentido. Que frase? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Essa é que é a grande realidade. Às vezes você pode reparar numa conversa entre amigos, ou você conversando com alguém, que esse alguém vai dizer: olha, fulano fez isso, tomou tal atitude, ou decidiu fazer certa coisa na vida, tomou alguma escolha equivocada, cometeu algum deslize, cometeu algum erro, ou até mesmo em situações mais graves, onde alguém assassina alguém, alguém comete algum crime, algo ilícito, e as pessoas naturalmente criticam, fazem os seus julgamentos de valores e dizem que jamais se envolveriam em tais situações, jamais fariam isso, nunca fariam isso ou aquilo. Bem, esse, como eu falei no início, é um pensamento raso que vem em nossa mente de primeira, porque a gente sempre quer se achar superior aos outros, a gente sempre quer se achar mais maduro, a gente sempre quer se achar mais sábio, a gente sempre quer se achar numa postura melhor do que o vizinho, do que o amigo, do que o parente, do que o irmão ou do que qualquer outro interlocutor com qualquer outra pessoa. Existe em nós um desejo de mostrar uma suposta superioridade moral, uma certa superioridade espiritual, etc. Principalmente em líderes religiosos, em sacerdotes, em pessoas que querem vender uma imagem para seus fiéis, para seus rebanhos, para suas ovelhas, dessa ou daquela forma, não é? Recentemente, por exemplo, eu estive conversando com um cidadão em que ele começou a citar alguns episódios sobre queda de médiuns, médiuns que caíram, médiuns que falharam em suas tarefas, não é? E que caíram, que deslizaram, que escorregaram, etc. E entre outras questões de falhas humanas que acontecem na vida, e essa pessoa se dizia que no caso dele jamais cometeria esse ou aquele erro, jamais cairia nisso ou naquilo, escorregaria nessa ou naquela casca de banana, nessa ou em qualquer outra situação da vida. Aí, nesse momento, quando a gente conversa com uma pessoa que impõe uma certeza absoluta de algo que não é tão certo assim, nós que estudamos bem o ser humano e a espiritualidade, no pensamento nosso vem logo pensando: não é assim não. Não é bem assim. A gente não pode afirmar com todas as letras, a gente não pode dar uma certeza sobre a própria vida, que é uma incerteza. Tudo aqui é incerto. Tudo aqui é um processo de incerteza. Então, não podemos cravar certas coisas. Quando vemos, por exemplo, alguém que cometeu um crime bárbaro na televisão, ou algum ato que nós sentimos que é um ato covarde, ou um ato que seja deplorável, né? Qualquer que seja esse ato, o que nós devemos pensar é que nós precisamos cada vez mais orar e vigiar, né? E estarmos sintonizados com bons espíritos e bons pensamentos
para que nunca caiamos naquela mesma vala, para que nunca caiamos naquele mesmo erro, para que não cometamos aqueles mesmos erros e aquelas mesmas falhas ou falhas muito próximas, correlatas. O que nós devemos fazer, pensar, introjetar todo dia nos nossos mantras, nas nossas frases afirmativas e principalmente nas nossas orações, meditações, que a gente possa ser um ser humano mais vigilante, que a gente possa, sem dúvida, orar e vigiar com mais frequência. Orar e vigiar praticamente o tempo todo, porque são justamente nos momentos em que nós nos distraímos um pouco que somos vulneráveis e passíveis a erros, e muitas vezes erros que vêm dos nossos impulsos, dos nossos instintos mais animalescos, né? De uma reação a qualquer ação que possa nos atingir, e naquele momento instintivo temos às vezes uma reação de acordo com algo que fizeram com a gente, ou que alguém possa fazer com a gente, ou com alguém que nós amamos, né? Imagina um pai ou uma mãe vendo alguém fazer algo com seu filho, ou bater num idoso, não é? Às vezes eu já vi cenas de pessoas que se colocavam como cuidadoras de idosos e que fazia maus tratos aos idosos, não é? Cenas bárbaras de coisas que, se a gente olhar e se deixar levar pelo primeiro instinto, pela primeira vontade, de pegar a pessoa, não é? E de naturalmente fazê-la sentir um pouco do que ela está proporcionando a outrem, do que ela está proporcionando a sua maldade, a sua ignorância, não é? De tudo que ela está fazendo. Gente que é capaz de fazer maldades com um bebê, com uma criança inocente ou com um idoso indefeso, não é? E para além de todas as maldades e mediocridades e barbaridades humanas, se nós olharmos dentro de um primeiro olhar instintivo, nós vamos ter vontade de fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí devemos buscar o quê? Respirar, contar até 10, buscar o equilíbrio e oração e vigilância. É por isso que oração e vigilância é tão importante, porque ela pode ser capaz de evitar transtornos maiores, desgastes maiores e de evitar situações realmente que possam mudar a rota da nossa vida, não é? Muitas vezes por um processo contínuo de disciplina de oração, meditação e vigilância, nós repensamos certas situações, ganhamos sapiência para lidar com algumas adversidades, para lidar com enfrentamentos, para lidar com pessoas que tentam nos desafiar, nos afrontar, não é? Saber lidar com sapiência, com sabedoria, sabendo utilizar-se da paz, mas mostrando também que teria forças para uma guerra. É assim que geralmente uma pessoa mais sábia deve se apresentar, não é? Ser mansos como as pombas, como os pombos e prudentes como as serpentes. É assim que nós devemos ser. Manso como as pombas, como os pombos, e prudentes como as serpentes. Ou seja, temos que buscar sempre a paz, sempre a pacificação, a harmonia, mas não deixemos de também termos o nosso lado de mostrarmos nossas garras como uma forma de força e de defesa pessoal e energética perante a este mundo que nós estamos. Mas ao que tange principalmente e diretamente ao título aí do tema do vídeo,
Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, porque a vida ela é dinâmica, a vida ela é movimento. Hoje podemos dizer uma coisa, afirmar uma coisa, daqui a 5 anos podemos afirmar outra. Por quê? Porque somos primeiramente essa metamorfose ambulante que Raul Seixas falava, né? E assim como ele, eu também digo que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Posso ter uma visão e uma opinião sobre uma coisa agora e daqui a um tempo ter outra. Quando eu era espírita, eu tinha visões e pontos de vistas que hoje eu já tenho outras opiniões. Eu já tenho outras visões do que na época que eu era um espírita, né, debaixo da bolha espírita, dentro da caixa espírita, vivenciando o dia a dia do centro espírita e visualizando sempre o espiritismo brasileiro, né, como aquela essência baseado nas frases de efeito de Chico Xavier e dos espíritos protetores e mentores desses médiuns, né? Enfim, então eu pensava de uma forma com relação a alguns temas, hoje eu penso de outra forma. Da mesma forma, quando a gente vê certas situações com outras pessoas, além da gente ter um olhar compreensivo de que erros podem acontecer e, apesar de não compactuar com erros, não devemos soltar a mão de quem errou, não devemos ser covardes e fugir, porque tem gente que é amigo do outro só no bom, na riqueza, na saúde, né? Mas se o outro cometer um ilícito, cometer um crime ou qualquer coisa, você vai deixar de ser amigo dele por conta disso? Ah, infelizmente a maioria das pessoas deixa, porque não era uma amizade real. Era uma amizade baseada em representações sociais, em personas, né? Quando a amizade é real, você vai continuar a ser amigo, seja de quem for, até de um assassino, até de um estuprador, até de uma pessoa que cometeu qualquer crime bárbaro, embora você não compactue e não concorde com o que ele fez, que você não comungue do pensamento e nem da ação que a pessoa fez. Mas não é por isso que você vai negar uma amizade, né? É aquela história como Jesus disse a Pedro que ele negaria ele por 3 vezes. Muitas vezes nós negamos nossos amigos, negamos nossas amizades por questões tolas, pequenas e por situações que às vezes alguém pode errar. Dos erros mais simples aos mais crassos, nós devemos primeiramente mostrar solidariedade e amizade real para com eles, embora não concordemos com o que eles fizeram. E ainda mais do que isso, nunca diga nunca, nunca diga que também não faria tal coisa, porque em tese, realmente a gente não faz. Em tese, eu, você, qualquer outra pessoa mais centrada vai dizer que nunca roubaria nada de ninguém, nunca furtaria nada. Mas no momento, a vida é dinâmica, tem altos e baixos. No momento que eu estiver com muita fraqueza física, com muita fome, precisando me alimentar de alguma coisa, estiver sozinho, for morar na rua, se eu não tiver ninguém por mim, se eu tiver sem dinheiro e ver um pão dando bobeira em algum lugar, é provável que eu possa pegar o pão para comer. E mais ainda, um pai de família ou uma mãe de família, vendo um filho passar fome, passar necessidade, ela muitas vezes é capaz de furtar um leite, de furtar algo para alimentar um filho. E aí? Então, às vezes a vida nos coloca e pode colocar qualquer um de nós em situações que a gente vai repensar sobre aquilo que a gente falou lá atrás, de que nunca seria capaz de fazer isso ou aquilo outro, porque a gente quer sempre mostrar para a sociedade que a gente é santo, que a gente é puro, que a gente é espírito puro, é santo e que a gente é muito elevado espiritualmente. Só que até mesmo as pessoas que são de fato elevadas espiritualmente podem cair, podem escorregar, podem ter um momento de deslize. Por isso,
é importante que a gente, como eu falei, mantenha-se em oração e vigilância o tempo todo. Não como um processo autoobsessivo de ficar, como na psicanálise se diz, naquela briguinha o tempo todo do id com o superego. Não, não é aquela situação, porque o superego às vezes também exagera, não é? Ou seja, nós precisamos também manifestar a nossa espontaneidade e às vezes o id precisa ser colocado para fora de alguma forma, porque precisamos ser autênticos e precisamos às vezes exercer algumas questões. Precisamos às vezes colocar para fora, dizer alguma coisa ou, como diria os baianos, se retar com alguma coisa, se indignar com alguma coisa, como o próprio Jesus, até o Jesus, com toda a sua magnitude espiritual, quando esteve dentro de um corpo humano na terra, mostrou-se indignado, não é? Foi um crítico, raça de víboras, sepulcros caiados. Foi um indignado e um rebelde em certos momentos. Foi contra o status quo. No templo dos vendilhões saiu derrubando, quebrando tudo. Ou seja, estamos falando de Jesus, né? Então, analise que, às vezes, nosso lado de agressividade, espontaneidade ou um impulso, um momento mais instintivo, é necessário. Mas temos que ter oração e vigilância para que não caiamos em deslizes maiores, em questões que possam prejudicar a nós nesta encarnação e até mesmo nos gerar muita culpa, remorsos e outras dificuldades que podem ir além deste momento encarnatório. Então, para fechar o vídeo, eu digo, muito cuidado quando você for dizer: eu jamais faria isso, eu nunca farei isso, nunca faço isso, nunca farei isso, nunca seria capaz de fazer isso ou de fazer aquilo. Porque ninguém foge à condição humana. Todos nós estamos aqui na condição humana. Seja preto, seja branco, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, não interessa. Todos nós estamos dentro de corpos físicos vivendo uma condição humana. Não importa a galáxia que nós viemos, não importa, não tem negócio de carteirada, porque eu vim daqui ou dali, porque eu sou siriano, pleiadiano, arcturiano. Não tem carteirada. Todo mundo que está aqui é suscetível a erros e, se não vigiar, pode ser capaz de, no momento de impulso, de instinto, no momento onde não parou para se refletir, para se pensar, no momento onde faltou discernimento, onde faltou razão, onde faltou um momento de reflexão, cometermos erros e até barbaridades. Então, precisamos entender de que sempre é importante lembrar da frase: nunca diga nunca, porque dependendo das circunstâncias em que nós estivermos, poderemos ser capazes de fazer certas coisas que achamos que não faríamos ou que nunca faremos, porque tudo depende também das nossas circunstâncias, tudo depende também de como a gente está, onde a gente está, as nossas necessidades físicas, mentais, espirituais, e uma série de fatores que podem influenciar também em nossos atos, até mesmo por influências espirituais e obsessões, entre outros fatores. Então, nunca diga nunca. Nunca se ache blindado e o rei das galáxias, né? Como algumas pessoas infelizmente se acham que são o suprassumo da espiritualidade e que estão totalmente blindados a todos os males e que são incapazes de fazer qualquer coisa ou de ter qualquer tipo de deslize moral ou de fazer qualquer ato
impensado ou baseado apenas no momento de um instinto, de uma raiva, num impulso. Todos nós estamos suscetíveis também a tudo isso. E dentro do ser humano há luzes e sombras. Dentro do ser humano há um amor profundo a ser colocado para fora. E há um ódio, uma raiva e um instinto animalesco também, de defesa de território, de possessividade, de defesa de sua própria vida e entre outros fatores. Então, pensemos bem, vamos cada dia mais orar e vigiar e prestar mais atenção nas coisas, falar menos, observar mais e nunca dizer nunca, porque em algum momento, de acordo com situações, circunstâncias, todos nós podemos realizar tanto as coisas mais belas, maravilhosas e sublimes que se possa fazer, como as coisas mais horrorosas, as coisas mais detestáveis, as coisas mais horripilantes. O ser humano é capaz de tudo. Essa é que é a grande realidade. Se você achou interessante o vídeo, deixe seu like. Não esqueça o like. Comente, dê o seu feedback, que é muito importante. Interaja comigo, comente. E se não é inscrita no canal ou se não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Inscreva-se no canal e você vai ter em contrapartida conteúdo e reflexões interessantes. Um grande abraço a todos.